Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do Papo com Gresg, com base no livro Perturbações Espirituais. Como a gente tem muito a agradecer esse mês de junho, que a gente está tendo a segunda aula do Papo, o segundo encontro do Papo com Gresg. Obrigada, Celso. Obrigada, Alexandre. Eu acho que o Ricardo também hoje está aqui. Obrigada, Ricardo. E, Rodrigo, você pode fazer uma prece inicial para a gente? Faço sim, faço. Vamos lá. Querida espiritualidade, querido Mestre Jesus, agradecemos por essa reunião aqui agora, com tantas pessoas querendo estudar o bem, querendo praticar o bem, divulgar o bem. Que esse estudo organizado pelos nossos irmãos aqui possam trazer uma candeia para a gente não colocar debaixo do alqueire, pelo contrário, para a gente botar à vista de todo mundo, para que a gente possa iluminar o nosso caminho e ter coragem para seguir a nossa jornada. Que a gente siga acendendo pontinhos de luz por onde quer que a gente passe, levando conhecimento da doutrina, levando conhecimento do Mestre Jesus para qualquer lugar que a gente esteja. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, vamos dar para iniciar o trabalho. Então, Celso, Alexandre, Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Imagino. Nós é que agradecemos. E como agradecemos. Verdade, com certeza. Oportunidade de trabalho, né? De estudo de trabalho. Pois é. Deixa eu pegar aqui o... Bom, beleza. Então, só lembrando, como o Simone falou, nosso segundo encontro esse mês e o nosso próximo será dia 19 de julho. Então, deixa eu... não escondi os slides, então vamos lá. Terminamos o capítulo 10, não foi isso? Isso. Tá. Então, capítulo 11. Celso, você quer ler? O Macário, que é o benfeitor, né? E eu até tinha adiantado um pouco esse assunto da última vez, mas ele conta a história dele de que ele era um mártir do cristianismo dos primeiros tempos, né? E ele, contrariando lá os romanos e o imperador que queria levá-los ao sacrifício lá no circo, né? Eles foram levados. Ele, a esposa e duas filhas foram levados às feras. E o interessante aqui, embora pareça assim impressionante de colocar isso, como foi descrito, é que ele bota aqui que quase de imediato um amanhecer inigualável de sóis substituiu a noite que chegara sem preâmbulos. A glória da imortalidade superava todos os limites da nossa percepção a respeito da misericórdia de Deus através de seu Filho amado. Então, a gente compreende o seguinte, que esses mártires que ofereceram a vida pela ideia cristã, ofereceram a vida a Jesus e a todos os seguidores, pelo ideal cristão, como muitos outros de que nós temos notícia a respeito, através da literatura, eles se entregam em sacrifício, mas a questão da dor ali naquele momento acaba sendo, pelo mérito que eles adquirem, algo fugaz e imediatamente substituído pela situação de luz, e eles encontram um cenário que eles nunca imaginariam que supera todas as expectativas. Descreveram isso também
Emmanuel, em Paulo e Estevão, no final, quando Paulo é sacrificado, Leon Denis, quando fala da morte de Joana d'Arc, né? Então, todas essas situações mostram claramente a transitoriedade da carne, né? Dessa situação física, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é interessante que nós verifiquemos isso, porque são mártires, sem dúvida alguma. Enfrentaram todas as coisas, sem dúvida alguma. Mas o prêmio vamos dizer assim, é, é, supera todas as expectativas, porque é o ideal cristão. Né? Deixa eu fazer um comentário aqui que Claro. foge um pouquinho do nosso texto, mas é a respeito do que está escrito aí, para que a gente entenda uma coisinha. Bom, pelo menos é a forma como entendemos. É sabido, né, e certamente o Celso poderia até falar melhor a respeito disso, que, por exemplo, alguém que quando está numa altura considerável e cai, depois de um certo tempo, a mente apaga por uma questão de autopreservação, enfim, existe um mecanismo aí que não é muito da minha área, mas sei que existe um mecanismo que apaga. Num acidente, existe muitas vezes a pessoa fala assim, lembra do acidente, mas aquele momento entre o início do acidente e o momento posterior ao acidente, muitas vezes é uma lacuna, porque a mente apaga. São mecanismos de defesa. Posso chamar assim, Celso? Mecanismo de Né, defesa? perfeitamente, muito bem Beleza, lembrado, e é beleza. exatamente assim que acontece. É uma questão de preservação do choque emocional. Né? Isso. Então, por que a gente está citando isso? Aí ele fala assim, quase de imediato o amanhecer, né? Quase de imediato, e tem um pouquinho mais de esclarecimento lá, mas de qualquer forma, ele deixa claro, ainda que o texto fosse unicamente esse, já deixaria claro que existe um hiato, existe uma lacuna entre a situação em si, que ele descreve, né, atirados às feras, foram estraçalhados entre esse momento, e o amanhecer, como ele bota aqui, amanhecer inigualável de sóis. Imagino até que ele fala inigualável de sóis, como assim, deve ter sido tão espetacular, tão brilhante, tão vivo, que por isso ele está colocando aqui sóis. Mas, de qualquer forma, o que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte: poxa, então, né, é uma reflexão que a gente traz. Então, quer dizer que basta eu estar em prece, que qualquer situação, por mais dolorosa que seja, perdão, é diferente. Pensei uma coisa aí. Não bastaria, não deveria ser possível me colocar em prece. E aí, o momento da dor ser mascarado ou ser retirado para que eu não passasse. Afinal de contas, eles, como colocado aqui, ele foi um mártir, ele foi né, assim, uma figura importante para o cristianismo. E, consequentemente, a família dele, que estava ali ao lado e tudo mais, eles não deveriam ter sido privados da dor, algo do tipo, tá ali, sabe que vai acontecer, mas momentos antes de acontecer, né, eles são o espírito ele é levado ou é colocado numa situação e que ele não vá sentir a dor, é essa a questão, né?
Por que é que muitas vezes o indivíduo, e eu não estou nem falando do espírito já desencarnado, por que é que muitas vezes o indivíduo, depois, aos poucos, ele vai lembrando, e não só lembra, como sente, dependendo do indivíduo, dependendo da situação, sente muito viva a dor, o trauma e tanto mais. Existe uma questão aqui que é a seguinte: imaginem vocês, com, com poucas exceções, no momento de desenvolvimento espiritual, moral que nós estamos, né? Nós poderíamos muito bem fazer o seguinte: poxa, está acontecendo uma situação calamitosa, mas se eu estiver em prece, eu sei que os espíritos vão me proteger e qualquer coisinha eles me seguram. Se isso fosse possível, quer dizer, possível mas se assim acontecesse, nosso pai estaria tirando. Opa, deixa eu carregar aqui, senão vai descarregar. Pronto. Nosso pai estaria retirando de nós a responsabilidade pela autopreservação. Nosso pai estaria tirando de nós a nossa responsabilidade para parar e pensar: devo, não devo, é um risco, mas ainda assim vale a pena, não vale a pena, porque no final das contas, a dor, a necessidade da experiência, ela é minha. Se eu fosse privado só porque Deus é bonzinho, e é bonzinho, lógico que é, mas se eu fosse privado das consequências, das minhas atitudes, só porque, de repente, eu fui um bom menino, ajudei a velhinha a atravessar a rua, sabe? Essas coisinhas assim. Se eu fosse, né? Porque disse boa tarde, boa noite, como vai e tudo mais, e aí entrei em prece, o resultado dessa experiência, por mais dolorosa que seja, ela me seria retirada. Então, muitas vezes, a gente pode pensar em algumas situações, né, em que alguns espíritos eles descrevem a situação pelas quais passaram, dizendo que foi de intensa dor, que foi muito traumático, que foi muito isso, que foi muito aquilo. Só que nós temos guardado em nós uma ideia, uma certeza de que se eu me colocar em risco, ter, haverá, conse, haverá consequência. E muitas vezes uma consequência dolorosa. E é aí que está o peso da minha escolha. Aí que está o peso da minha escolha. Hoje, e trago isso mais para a nossa reflexão, para o seguinte: hoje em dia, muita gente fala assim, as coisas hoje estão difíceis, estão difíceis, estão difíceis. Olha uma situação dessa. Muitos poucos, e não falo de católicos, protestantes, falo de espíritas também. Ou que não sejam espíritas, mas tenham a crença, a certeza da reencarnação. Muitos poucos de nós se colocariam numa situação como a dele, falar assim: mas ele não se colocou na situação, ele foi levado. Sim, mas na época eles sabiam que se passasse por aquela situação e fosse capturado, seria levado à arena. Então, é para trazer aqui uma reflexão com relação ao sacro ofício, né? Ou não em relação às consequências das nossas escolhas, sabe? Vale a pena? Gente, eu tenho que parar nessas horas e pensar:
Eu gosto de sentir dor, eu estou falando por mim, eu não suporto sentir dor. Tenho certa tolerância à dor, mas não suporto sentir dor, não gosto de sentir dor. Não gosto. Mas eu estou pronto para fugir das minhas obrigações, para fugir das minhas daquilo que eu entendo ser o correto, simplesmente porque poderei passar por uma situação dolorosa, e pode ser uma dor física, uma dor moral, uma dor, seja o que for. Muitas vezes, homens como esse, ou espíritos, enfim, como esse, passaram por situações, se colocaram em situações complicadas, sabendo que a família iria sofrer como resultado de suas escolhas, sabendo que seus relacionamentos familiares, de amigos, trabalho, fosse o que fosse, iriam sofrer em relação, como resultado, como consequência das suas escolhas, mas eles fizeram baseado em algo que é muito, muito superior à certeza de uma dificuldade. E a gente está falando tudo isso só para entender o seguinte: muitas vezes nós nos retiramos de situações difíceis porque isso é ridículo, que problema, eu não quero viver esse problema e pulo fora. E deixo de cumprir, não é uma obrigação, mas deixo de cumprir uma escolha que eu poderia fazer para o meu benefício e para o benefício de tantos outros. Por várias vezes, só para filosofar um bocado, só para trazer uma situação prática aqui e parar de falar, por várias vezes, dentro do Lar de Frei Luís, a gente sempre fala assim, quanto maior a casa, quanto maior o ambiente, seja de trabalho, de família, seja lá o que for, quanto maior a probabilidade, a possibilidade de haver conflitos, né? Porque você tem uma variedade maior de indivíduos, de personalidades, de vontades, de desejos e por aí vai. Lá de Frei Luís, como tem muita gente, por várias vezes eu escutei pessoas dizerem o seguinte: estou saindo do Frei Luís. Foi por quê? Não, porque houve isso, houve aquilo, que não sei o que e tal, mandaram eu sair. Eu falei, ué, Frei Luís materializou e te expulsou? Não, foi fulano. Eu falei, então você não foi expulso. Então você não precisa sair. Não, porque tem outra casa, tem um monte de casa. Mas a sua responsabilidade hoje é com o Lar de Frei Luís. Mas o que eu vou fazer? Vai estudar. Vai lá para a sala. Bora estudar. E aí, curiosamente, passavam alguns dias, a pessoa falava assim, fui chamado para trabalhar na sala tal. Que bom. Agora imaginem se essa pessoa saísse dali, não enfrentasse as suas dificuldades, porque é certo que todas as vezes que ela voltou para o Lar de Frei Luís, ou que ela se preparou para no dia seguinte acordar e ir para o Lar de Frei Luís, num domingo, por exemplo, ou numa quarta, saindo do trabalho e indo para lá, fosse o que fosse, é certo que essa pessoa, ela em algum momento, ela lembrou, aconteceu aquilo comigo. E aquilo, de alguma maneira, ficou ali rodando, né, rolando no seu pensamento, muitas vezes no seu sentimento, no seu coração, enfim, como uma mágoa. Agora, se essa pessoa sai, ela vai ficar fazendo a manutenção dessa mágoa e não vai resolver o que tem que resolver. Então, quando esse pensamento veio à nossa mente, para que a gente trouxesse isso aqui, primeiro, a dor poderia ser retirada para aqueles que estão seguindo, ou pelo menos tentando seguir a mensagem de Jesus? Poderia. Mas por que não é feito?
porque é nossa necessidade. Se o nosso próprio mestre passou pelo que passou, imagine nós. Segundo, precisamos pensar que aqueles que antes viam e sentiam no exemplo de nosso mestre o chamado reino, né, de Deus, essa chamada, poderíamos dizer, terra prometida, ou enfim, um mundo melhor, que seja, chamem como quiser, eles tinham no olhar, no exemplo, né, no ensinamento de Jesus. Nós temos provas até dizer chega de que isso é verdadeiro e de que nós estamos destinados a algo melhor. Então, seja qual for a dificuldade, e falo por mim, porque muitas vezes eu sinto medo e tenho vontade de desistir. Assumo. Então, falo por mim e trago isso para todos. E trago isso para todos, para que a gente pense, frente às nossas dificuldades da vida, vale a pena? É isso que eu acredito? Está em acordo com o ensinamento da doutrina e de nosso mestre? Então, a primeira resposta vai ser sim, vale a pena. Vale a pena. E aqui ele fecha. A glória da imortalidade supera todos os limites de nossa percepção e respeito da misericórdia de Deus. Porque, por mais que nossos irmãos tenham testemunhado e tenham nos passado a grandeza do plano espiritual, quando estamos bem sintonizados, tudo aquilo que a gente pode encontrar supera e muito. Então, só trazer esse pensamento aqui, que vale a pena todo e qualquer esforço de nossa parte. Quem levantou? Ricardo e Maria Marta e Ricardo, aliás. Então, vou passar a palavra para Maria Marta, né? Primeiras damas. Primeiras damas. Depois eu falo. Olha, eu não pedi, eu acho que você não é outra pessoa, não, porque eu Não, porque está com a mão levantada. Você está com a mão levantada aí, Maria Marta. Ah, desculpa. Deve ter clicado sem querer, então. Foi isso. Quando eu fui desligar o microfone, deve ter sido. Desculpa, eu estou só ouvindo. Sem problema. Imagina. Então, volta para o Ricardo, então, agora. Bom, na verdade, o Alexandre comentou aí um ponto importante, essa questão da convivência na casa espírita, né? E nós precisamos compreender que, quer dizer, toda casa espírita é feita, além de espíritos, obviamente, de ser humano, né? E todo ser humano é sujeito a quê? A falhas. Então, essas questões que o Alexandre comentou, né, de, eu vou sair da casa, eu vou... Isso, eu passei por isso também. E não faz muito tempo. E, então, todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas só que precisamos tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Que muitas das vezes esse tipo de pensamento não pode ser nosso. Nós podemos estar sendo o quê? Influenciados por parte dos nossos irmãozinhos. Podemos, afinal de contas, nós sabemos que os espíritos dirigem nossos pensamentos muito mais do que nós possamos imaginar, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter para diferenciar se o pensamento é nosso ou se nós estamos sendo realmente influenciados, né? E precisamos realmente modificar algumas coisas. Tem uma frase aqui no texto, só para encerrar minha fala, que eu acho que o Alexandre foi falando, foi explicando, e meu olhar batia sempre nessa frase. Que é no último parágrafo, quando ele fala assim: vós espíritas, fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na Terra. Meu olho bateu muito nessa frase pelo seguinte, porque precisamos observar que não é para a gente bater a mão no peito e falar o seguinte: caramba, eu sou espírita e eu vou implantar o reino de Deus na Terra. Não é isso, é porque nós possamos, justamente como o Alexandre comentou, nós possamos ler o Evangelho, estudar o Evangelho,
e, através do exemplo, se possível, a gente mostrar para outras pessoas o caminho que vai nos levar ao reino do nosso Pai. Não através de palavras. Acho que tem até uma frase, acho que é de Chico, se eu não me engano, que nós devemos usar mais os exemplos e, se possível, quando for possível, usar as palavras. E isso também chama atenção, né? E precisamos diferenciar uma coisa da outra. Bom, assim, não vou tomar muito tempo, mas qualquer coisa depois eu volto. Sei que o Rodrigo aqui do meu lado aqui está com a mão levantada, pé levantado. Tipo assim, Ricardo, pelo amor de Deus, me passa a palavra. Depois eu volto. Não, eu só queria reforçar esse ponto que vocês abordaram sobre quando o trabalho na casa está acontecendo. A gente não pode esquecer que, por a gente trabalhar no bem, por a gente trabalhar numa instituição que está sendo protegida, que a gente vai ficar imune de qualquer ataque de um irmãozinho sofredor. Muito pelo contrário. O fato de nós tomarmos uma decisão e concretizarmos um planejamento reencarnatório, concretizarmos um ponto de luz, aí que a gente se torna realmente mais foco do ataque. Então, a gente precisa parar para perceber quando, por exemplo, algum irmãozinho nosso tem faltado mais nas palestras, ou tem se tornado uma pessoa mais, mais triste, ou mais distante, ou está com menos tempo para poder se dedicar a uma coisa que antes ele fazia, é que, na verdade, isso é sinal de que aquela pessoa precisa ainda mais do nosso amparo. Porque por estar trabalhando numa casa em que agora qualquer brecha que a gente permitir, aquela pessoa pode atrair um irmãozinho em sofrimento, a gente precisa ainda mais de união. A gente precisa ainda mais de amor. Porque é justamente nesse momento que as nossas, somos todos falíveis, então os detalhes, as rachaduras, como lá no aconteceu na Casa Espírita, né? Os mentores viram ali, o mentor de terreno, né? Eu esqueci agora o nome dele. Mas quando ele no sonho ele vê as rachaduras na casa, eu nunca esqueci essa simbologia. Porque eu acho que sempre que a gente está incomodado com algum trabalho que a gente tanto ama, a gente precisa lembrar das rachaduras. É naquela frestinha que justamente pode vir um ataque, e a gente pode, depois de um trabalho de anos e anos e anos, uma pessoa, como vocês estavam falando, de repente se separar um pouco do grupo, ou se afastar, ou não querer mais trabalhar. Por causa desses detalhes. Então a gente precisa de mais união e de mais amor. Mas aí, Rodrigo, pegando um gancho também na sua fala, é uma coisa que não ocorre isso muito. Eu não vejo isso acontecer de uma forma corriqueira. Mas, assim, se acontecer isso que você acabou de dizer, eu acho que tem um papel muito importante da casa espírita, ou das pessoas que frequentam a casa espírita, de observar. Um está observando o outro. Fulano não está legal. Fulano não está bem. Cara, o que está acontecendo contigo? Vamos conversar? Podemos conversar? Eu acho que isso é fundamental para garantir essa união, esse laço. A casa, quanto menor, mais fácil de ser feito isso. Quanto maior, fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Mas, assim, é fundamental que um fique olhando sempre para o outro. A Simone fala muito sobre isso, a família Gresby. Eu acho que família tem um peso nesse sentido. Família Gresby, família Frei Luiz, família Ceasa, por aí vai. Tantas famílias que existem por aí levando o mesmo caminho. Então, acho que é por aí, entendeu? Isso fortalece esses lados. Mateus, Então, a gente Caramba, recebeu, acabou de nem receber tinha uma. visto o Matheus, cara. Eu vi uma foto do Matheus outro dia no Facebook, e falei, não é ele não, mas era ele sim. Matheus há 15 anos atrás. Super jovem Gresby. Jovem Não é? Grege, bota jovem nisso, né? Então, gente, a gente recebeu uma pergunta para vocês que quer dizer que fala assim: como podemos tirar o sentimento de rancor e de ódio do coração?
não é melhor nos afastarmos daquilo que nos magoa? Essa é uma pergunta? Isso. É Eu uma posso pergunta. devolver essa pergunta para você? Para mim? É, Não, vocês são os palestrantes, vocês podem falar. não, Falar não, melhor do que eu. na realidade, assim, nós estamos aqui justamente para os enfrentamentos, né? Se Deus quisesse que nós fugíssemos dos enfrentamentos, nós não seríamos seres humanos, nós seríamos toupeiras para enfiar a cabeça nos buracos, né? Então, na verdade, assim, a gente cresce justamente quando a gente se conscientiza da necessidade do enfrentamento para vencer aquela sua situação. E vencer não significa criar oponentes na pessoa do próximo. Significa vencer as próprias tendências infelizes que existem dentro de nós, né? Quando nós entramos na casa espírita, benditos dias para todos nós entramos justamente para aproveitar a oportunidade de exercitar esses enfrentamentos. Quem quiser vida boa, por favor, procure outro lugar, né? Porque, graças a Deus, a gente enfrenta dificuldades e vencemos as dificuldades. Eu não sei se dá para responder assim, Matheus. Tem ali uma fila ali, né? Deixa eu Cristiano. fazer um complemento na Claro, resposta. claro. Matheus, a pergunta foi: não seria melhor nos afastarmos, é isso? Isso. Não é melhor nos afastarmos daquilo que nos magoa? Isso. Nos afastarmos com certeza, mas não tenha dúvida. Mas como o Celso falou, fugir jamais. São duas coisas diferentes, né? Eu só lembrei de uma coisa que uma vez uma pessoa falando sobre relacionamento, todos os tipos de relacionamento, mas a gente sempre acaba imaginando relacionamento entre duas pessoas, e a pessoa falou o seguinte, falou, olha, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, se existe conflito, se afasta. Não tenta resolver o conflito na hora que o conflito está pegando fogo. Se Aquela afasta. história. É melhor se calar, né, às vezes. Sim, mas aí é aquela coisa, se afasta como, né? E até falou o seguinte, olha, se é marido e mulher, né? Esposo e esposa, até o exemplo foi esse, eu lembro muito bem. Cara, desce, mas desce, mora no apartamento, desce. Não desce de elevador, não, desce de escada. Vai andar. Anda 1, 2, 3, sei lá quantos quarteirões. E volta. Na hora de subir, não sobe de elevador, não. Sobe de escada. Por quê? Você vai estar cansado e não vai ter aquela energia explosiva para, de repente, revidar. Então, esse é um exemplo que você se afasta daquilo que incomoda, mas você não foge. Então, você se afasta. Muitas vezes é uma questão necessária à nossa saúde. A gente se afasta, se fortalece e volta. Porque senão, não, em nada teria significado quando nosso mestre disse: se tem algo contra, não lembro as palavras certas, tá? Mas se tem algo contra um irmão seu, deixa aí sofrendo, vai lá ter com ele, ou melhor, vai lá resolver com esse irmão essa pendência, esse conflito. Depois que você resolver, aí você volta. Então, é importante, não seria melhor a gente se afastar? Com certeza. Se naquele momento eu não consigo me colocar em uma posição benéfica, é melhor me afastar. Mas fugir, jamais. Porque, na verdade, eu não consigo fugir de situações assim. Eu consigo adiar o inevitável. Só isso. Vamos ver a fila aqui. Acho que o Cristiano. Cristiano, né?
Aliás, antes do Cristiano falar, Rodrigo, que frase foi aquela, hein? Nossa. Cristiano, sua vez. Boa noite, Alexandre. Tudo bom, irmão? Deixa Boa. eu só comentar aquela questão que o Rodrigo comentou, né? E vocês comentaram também e falaram de família, né? Eu entendo que a gente tem que ajudar realmente, né? Nós somos uma família, nós temos que olhar para o outro. Mas família não é só olhar para o outro. Família também é olhar para si e saber pedir ajuda. Se um momento eu também estou com um problema, e eu considero todo mundo ali como uma família, entendo que a gente possa auxiliar, né, pedir essa ajuda. Eu sei que é muito mais difícil, né? É mais fácil eu perceber no outro alguma coisa, mas se eu estou com algum problema, se eu estou com alguma situação, não vamos nos calar, não, vamos pedir, vamos ser humildes o suficiente para saber que todos nós temos problemas. Todos nós estamos numa comunhão de amor, de fraternidade, de carinho, de querer ajudar. E aí eu acho que isso envolve muito mais, né? A energia, a sintonia fica muito melhor para todos nós. Só queria acrescentar essa questão, quando foi falada a palavra família, que me tocou em relação a isso. Eu sei que olhar o outro é mais fácil, mas supostamente, né? Mas eu também, pelo meu comprometimento de querer melhorar, eu também tenho que saber procurar e saber falar com aquele que eu tenho mais intimidade, aquele que eu sinto mais atração, para que possa dissolver esse problema, qualquer tipo de problema. Perfeito, meu. Isso. Perfeito. Quem é que pediu mais a palavra aí? Acho que todo mundo falou. Vamos seguir, então? Então vamos. Mais alguma coisa aqui? Não? Posso mudar? Pode sim. O Ricardo já falou daquela frase. Vai lá, vou ler aqui aí depois. Na verdade, deixa eu só voltar aqui Peraí. Caramba. Essa aí. Aqui são, na verdade, são frases que valem a nossa reflexão dentro do texto. O texto todo vale a nossa reflexão, mas algumas frases que valem reflexões bem apuradas. Então, começando por essa frase, e aí, em seguida, sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, por questiúnculas egóicas. Quer comentar? Bom, alguma coisa parecida com o centro espírita, não? Pois é. Porque, na verdade, é isso. Nós buscamos o posto de trabalho, buscamos trabalhar direitinho, buscamos fazer aquilo que se espera de nós, mas a vida não é só aquele trabalho, é tudo em volta de nós, né? Então, muitas vezes, é justamente da pessoa que está do seu lado que representa um desafio maior para você, e é muito mais útil você trabalhar a relação com ela do que você, às vezes, realizar outro trabalho. Porque enquanto você não trabalhar a sua relação com ela, enquanto você não resolver aquela questiúncula que você tem com ela por problemas seus egóicos, você vibratoriamente não está podendo oferecer um trabalho de boa qualidade naquilo que você faz. Então, é olhar para o lado, é olhar para tudo que a gente tem que fazer, né? Não é só o trabalho em si, é a vida. Né? Não é só no centro, é também dentro de casa, é no nosso ambiente de trabalho profissional, porque
muitas vezes os espíritos falam que nós somos muito incoerentes. É ser espírita 24 horas por dia, e alguns minutos mais. Não é isso, Luciano? E alguns minutos mais é ótimo. Mas é exatamente isso, né? E, inclusive, eu vou até ler aqui a frase que o Rodrigo escreveu. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Mais ainda, eu diria, com todo respeito ao querido Francisco de Assis, que eu sou fã de carteirinha. Somos, né? Pois é. Talvez seja o único evangelho que muitas pessoas entendam. Certamente ele quis dizer isso, mas... Então, porque a gente precisa entender que eu posso falar o que for, eu posso ensinar o que for, mas se eu não demonstrar, no mínimo, a minha boa vontade em querer fazer aquilo que eu falo, nossa, muitas vezes algumas pessoas não vão nem parar para analisar, elas vão simplesmente dizer, ih, mó fingido, e pulam fora. Então, as minhas atitudes, a forma como eu... Errar, todo mundo erra, mas eu preciso me avaliar, fazer como o Santo Agostinho nos sugere, me avaliar todo dia, ao final do dia. E, se necessário for, no dia seguinte, com muita vergonha, porque às vezes a gente sente muita vergonha, e eu sou uma pessoa... hoje em dia nem tanto, mas eu sempre senti muita vergonha de tudo. Então, às vezes, a gente sente vergonha de simplesmente dizer desculpa, porque a gente sente vergonha do que fez. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente erra. Só que a mesma capacidade que nós temos de errar, nós temos de buscar maneiras de acertar. A próxima. Isso. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência. Aí ele está falando da influência que muitos sofrem, né? Às vezes às vezes não, muitas vezes sem perceber isso, e é dessa maneira que esses espíritos entram na casa espírita. E já foi dito ao longo desse nosso estudo várias vezes, dito pela própria espiritualidade inferior, que tudo isso que atualmente está acontecendo de dentro para fora. Antigamente, no cristianismo, era de fora para dentro. Agora, como os espíritos, esses espíritos agressivos, reconhecem nos espíritas os verdadeiros cristãos, olha só, isso é um reconhecimento da parte deles. Por quê? Porque eles sentem a situação vibratoriamente. Então, quer dizer, ele diz aqui, a danosa inspiração que necessita ser rechaçada com veemência. Quando a gente está lá, trabalhando, e nos vem um pensamento crítico desnecessário, quando vem um pensamento menos feliz, a preguiça de fazer alguma coisa, a má vontade, isso pode... é útil, é de bom senso que eu imagine que isso seja uma influência malsã e que eu devo rechaçar com veemência. Eu passei daquele portal para trabalhar,
eu tenho que ser útil e tenho que me empenhar para que tudo dê certo. Ricardo, vai ficar quietinho? Não, Toma, não, eu estou, assim, ouvindo, estou pensando aqui justamente nesse ponto que você falou, de nós realmente nos observarmos mais e prestarmos mais atenção nos nossos comportamentos, e dos nossos atos, enfim. Porque é difícil. Isso não é fácil, gente. Isso é um exercício, o Alexandre até comentou antes, que nós devemos fazer isso no final da noite, né? Só que eu acho até muito pouco. Até teve, uma vez eu assisti uma palestra do Alexandre Pereira, ele comentou até que, não, aliás, uma pessoa perguntou para ele, no final da noite eu vou estar já deitado, e as chances de eu pegar no sono, enorme. Ele respondeu, não tem problema algum, se você sentir a vontade até debaixo do chuveiro, pense debaixo do chuveiro. Quer dizer, então, não existe um lugar, né, assim, Santo Agostinho usou realmente ao final da noite, porque fecha-se um ciclo, né? Fecha-se um dia para a gente poder realmente pensar no que a gente fez. Agora, são análises que nós não só podemos, como também nós devemos fazer o tempo todo, entendeu? Porque quanto mais análise crítica nós fizermos de nós mesmos, nós vamos corrigir, nós podemos corrigir os nossos defeitos. E as chances de correção são enormes. E as chances de evitar algo mais grave no futuro também são grandes. Inclusive, coisas relacionadas a doenças e por aí vai. Então, é aquela famosa frase, né, que até hoje a gente não compreende muito. É o vigiar e orai. Vigiar é isso. E eu acho que a gente precisa prestar atenção. E já que o nome do livro tem a ver com perturbações espirituais, vamos também prestar atenção nessa parte também. Não é só olhar para os nossos atos, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, eu ofendi alguém, não ofendi alguém, será que eu machuquei fulano, ciclano, não magoei? Ok, isso também é válido. Agora, observar que tipo de pensamentos nós estamos recebendo, né? Que tipo de influência nós estamos recebendo, se é necessário nós cortarmos dessas influências também. Isso inclusive, Ricardo, eu acho que resume bem, né, a primeira parte, a primeira frase nessa sentença, né? Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Prudente, É isso que dá entrada, né? Pois é. Então, eles deixam claro o seguinte, olha, isso não está partindo de você, mas o terreno foi adubado, foi preparado por você. Então, isso só aconteceu por causa da sua imprudência. Vigilância, né? Imprudência a gente pode até usar como sinônimo aí vigilância. De vigilância, com certeza. Enfim, antes da gente seguir... E uma coisa importante também, que muita gente às vezes confunde. Eu fiz isso de errado porque foi influência espiritual. Muitas pessoas deturpam esse mandamento, vamos chamar assim, que tudo é influência espiritual. Não, deixar claro, gente, nem tudo é influência espiritual. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos também o nosso pensamento, nós temos o poder decisório na mão. Então, existe sim influência espiritual? Sim, existe, mas também nós possuímos os nossos pensamentos e devemos assumir a responsabilidade pelos pensamentos e atitudes por nós efetuados, digamos assim. Bela. Boa noite. Boa noite. Quando eu estava lendo a primeira frase, acho que foi o Celso que falou, comparou essa questão com o nosso comportamento dentro e fora do centro espírita, e agora veio essa questão da imprudência. Eu lembrei do Missionários da Luz, que no início, assim, no segundo, terceiro capítulo, tem uma parte que conta, né, daquele grupo que estava ali na reunião mediúnica e estava estudando e estava recebendo
fluidos e energias positivas, e daí assim que eles passam pela porta do centro espírita, a vibração deles já começa a baixar, porque eles começam a dizer que aquilo ali era muito difícil, que a vida deles era difícil, que eles não iam conseguir colocar aquilo em prática. Então, essas influenciações que haviam sido separadas dele durante a reunião mediúnica voltam todas naquele momento. E aí essa questão da imprudência, né, da gente precisar manter a nossa vibração alta para que a gente possa manter realmente, ou pelo menos evitar essas influenciações de danosa inspiração, vem essa reflexão, né? Como a gente pode fazer pequenas mudanças no dia para tentar manter essa vibração adequada? Aí eu queria compartilhar com vocês que, às vezes, o autoconhecimento faz a gente perceber em quais momentos a nossa vibração abaixa mais, e assim a gente consegue tomar algumas medidas, digamos, preventivas, né? Às vezes, por exemplo, eu precisava fazer alguns estudos do GRES e eu não estava conseguindo encaixar eles na minha rotina. Aí eu tive a brilhante ideia de assistir no metrô, porque eu vou de metrô para a faculdade, né? E demora 1h30 lá. Então eu comecei a baixar e assistir no metrô. E é impressionante como às vezes eu frequento, óbvio, né? Todo mundo, até eu mesma, fala às vezes lugares com muita maledicência, ou então que você acaba ficando com mais tendência a uns ou outros comportamentos que abaixam sua vibração. Só que por eu estar no metrô, escutando Guaraci, escutando a Cristina Salgado, indo para a faculdade e refletindo sobre aqueles pontos, eu já chegava lá com um olhar mais atento para certas coisas que, quando eu não fazia nada no metrô, eu só levantava, acordava e ia para a faculdade, às vezes eu ficava mais propensa a essas coisas. Então, uma, entre aspas, besteira, que é você ouvir um podcast no caminho, às vezes te ajuda a manter essa vibração. Acho que quando a gente pratica esse autoconhecimento, a gente consegue encontrar essas ferramentas que são importantes. E mais do que isso, Bela, quando você se imbui desses pensamentos positivos, você leva para o ambiente, para onde você vai, essa vibração positiva. Então, você contribui para melhorar o ambiente, né? Se todos nós pudéssemos nos conscientizar de como nós podemos contribuir, nada custa. Às vezes você passa na rua, vê uma pessoa caída, emitir um pensamento para aquela pessoa, pedindo para que Deus a ajude, né? Nada custa o que você pense qualquer coisa boa, isso aí parte de você. Então, é a maneira de você também contribuir vibratoriamente, se tornando um dínamo positivo por onde você passa. Muito bem lembrado, Beto. Dínamo positivo. Muito bom. Muito bom. Mas é isso mesmo. Até agora desse dínamo positivo. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. E aí a gente tem uma frase aqui, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem muita gente que, apesar de simpatizar com a doutrina espírita, foge do conhecimento da doutrina por causa de tudo que é envolvido nessa frase. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Porque é aquela questão do eu tenho a minha mochila que foi preparada para essa existência. E eu não posso abrir mão do que eu tenho dentro dessa mochila. Eu tenho que tratar, tenho que trabalhar tudo que eu tenho dentro dessa mochila. E se por um acaso eu sair dessa existência sem tratar alguns itens, a responsabilidade sobre esses itens não deixam de existir. Isso quer dizer que na próxima mochila, né, que for preparada para a minha próxima existência, além dos itens da próxima, eu terei esses itens também para trabalhar. E é por isso que às vezes a gente fala assim, cara, a vida tá difícil, caramba, nada dá certo. Não é que nada dá certo, é que a gente acumulou muita coisa para tratar em uma única existência. É isso que se fala sobre responsabilidade. E tem gente que quer fugir da responsabilidade, achando que negar essa responsabilidade
de uma continuação, né? Falar assim, acabou, não tem mais responsabilidade. Não, tem sim. Tem sim. Né? Tem um exemplo daquela, como é que é o nome dela? Que pediu que o seu esposo fizesse pressão na igreja para retirar o capítulo, né, que fala sobre reencarnação, né, lá no segundo concílio. Teodora, esposa de Justiniano. Isso aí. E aí, assim, de nada adianta negar. Atira de lá, que aí a gente não precisa saber. Não, mas você sabe. Né? Negar não faz deixar de existir. É por isso que a gente precisa se esclarecer e ter a certeza de que, por mais difícil que esteja a situação, ela deve ser tratada. Poxa, mas se for muito difícil, como é que fica? Divide, reparte. Como assim? Deem uma olhada para a tela. Se eu não tenho dúvida de que se eu tiver uma dificuldade que eu não consigo lidar sozinho, se eu disser aqui, metade vai levantar a mão na hora e dizer, conta comigo. E a outra metade vai no momento seguinte. Eu não tenho dúvida. Então a gente não precisa resolver os problemas, por mais íntimos, por mais dolorosos, por mais difíceis, sozinhos. Então, é isso. Repartir, né? Repartir é a melhor solução nesse ponto. Pois é. Porque senão você acaba entrando num vício, inclusive de doenças mesmo, doenças, gera ansiedade, depressão. Uma série de coisas. E lembrei quando o nosso mestre disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, gente, isso não diz respeito apenas à prece, não. Isso diz respeito ao exercício da mensagem dele. É estender a mão, é dar um sorriso, é se preocupar, como o Cristiano falou, é se preocupar, olhar, né? Acho que foi o Cristiano que falou, se preocupar, olhar para aquela pessoa. Não, foi o Ricardo que falou. Dentro da casa espírita, você olhar e ver que aquela pessoa está com problema e se preocupar, chegar perto. Isso quando 2 ou mais estão reunidos, isso, é o exercício. É o exercício da mensagem dele. E aí, Mateus, com relação àquela pergunta, isso responde ainda mais, complementa ainda mais tudo aquilo que o Celso falou. Quando a gente exercita esse ensinamento, a gente se afasta. E não é se afastar de um problema, é se afastar da grandiosidade desse problema, porque quanto mais a gente exercita, mais os problemas eles vão se tornando menores. Não porque eles vão deixar de existir, mas porque eu sou mais forte e mais realizado em relação ao ensinamento de Jesus. E aí todo problema é algo a ser resolvido. Se tornou mais simples. Posso continuar? Pode? Estou falando muito hoje. Não, que isso. E tenham ciência vocês que antes da reunião eu pensei assim, cara, hoje eu não estou legal, eu vou falar pouco. Imagina se eu tivesse bem. Então vamos lá. O anjo da guarda ouviu. O anjo da guarda ouviu. Pois é. Um grande inimigo que precisa ser combatido com eficiência é o egoísmo. Essa herança infeliz do progresso da evolução antropológica que retém o indivíduo em algemas fortes. Celso, essa é contigo. Na verdade, você vai ver que é com todos nós pelo seguinte. O que acontece? Ele fala de evolução antropológica. Quando nós pertencemos a uma onda de vida que vai atravessando os reinos da natureza, concorda? Nós que somos espíritas compreendemos isso. Então, quando nós chegamos no reino hominal, que nós passamos a ter consciência de nós mesmos, porque antes nós estávamos no reino do instinto e nós só ensaiávamos essa consciência de si mesmo nas espécies animais mais evoluídas. Quando nós nos tornamos individualidade,
Então, nós começamos a pensar em prover a si mesmo, né? Então, Deus, sapientíssimo, nos pôs aqui, no mundo físico, para que nós aprendêssemos a fazer escolhas. Então, uns de nós começaram a cristalizar essa escolha do para mim, é meu, prover a mim, só para mim. E essa situação ficou tão cristalizada dentro da criatura que ela atravessou existências mais egoístas do que outras criaturas que aprenderam, muitas vezes com sofrimento, a dividir as coisas, a pensar no próximo. Tem uma situação, uma resposta do Livro dos Espíritos que explica que nós também estamos aqui para fazer a própria parte na obra da vida. E essa fazer a própria parte na obra da vida é justamente o desprendimento, eu aprender a olhar para o outro, a eu cessar a intensidade desse egoísmo, dessa questão egóica, para eu começar a entender que eu e nós é a mesma coisa. Se o outro sofre, eu sofro. Se falta para o outro, é quando falta para mim. Se eu amo o outro, eu estou amando a mim mesmo. Esse que é o grande mistério dessas coisas todas. É aprender. E Deus nos deixa aqui para que nós aprendamos por nós mesmos a deixar essa corrente egóica, optar, fazer escolhas por dividir as coisas e entendermos que, enquanto o outro for infeliz, eu não posso ser feliz. É disso que fala essa situação. Beleza, então. Essa frase seguinte nada mais é do que um complemento do que você acabou de falar, né, Celso? Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Eu gosto muito de falar o seguinte, Alexandre, que Deus, amor e verdade são como que 3 aspectos de uma mesma coisa. Deus é todo amor, Deus é todo verdade. Então, quer dizer, e quando eu amo, você se lembra quando você leu que Jesus disse, vós sois deuses? Ele disse isso, que isso acontece quando nós amamos. Quando nós amamos, Deus faz isso por nosso intermédio, né? Porque Deus é amor. Com certeza. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, compartilhar uma coisa com vocês, porque a gente está, todo esse nosso estudo, todos esses nossos encontros são a respeito de perturbações, influências, sintonias, né, e como nós nos prepararmos para lidar com possíveis situações de influenciação, de influência espiritual. Má, né? Porque se for boa, beleza, quero mais é lidar mesmo, né? Toda segunda-feira, às 10h30 da noite, eu faço o estudo do Evangelho no lar, e faço online. E aí comecei a fazer, há um tempo, já tem mais de um ano, fazer que e tal, e faço da mesma forma. Explico o que é, caso alguém esteja passando e está vendo, e aí eu faço aquelas 4 etapas, né? A prece, a leitura,
a reflexão e a prece de agradecimento, tudo mais. Aqueles 20, 25 minutos, enfim, beleza. E assim é feito sempre. Às vezes algumas pessoas assistem, às vezes estou eu sozinho, eu e minha mãe faz aqui, apesar de ficar escondida, ela não gosta de aparecer, mas... E às vezes tem algumas pessoas. Mas o que eu quero trazer é, ontem, uma pessoa que eu não sei quem inicialmente eu achei até que fosse o Henrique, Ricardo, mas depois eu vi que não era, né? Aí apareceu lá, Henrique. Aí botou uma pergunta assim: se existe reencarnação e tem sempre novos nascimentos, né, de espíritos, né, criação de espíritos e tudo mais, não haveria, eu não lembro agora como é a pergunta, mas ele está perguntando o seguinte: se está sempre reencarnando e está sempre nascendo, sendo criado mais espíritos, não deveria, né, o planeta já não deveria estar explodindo de gente para tudo que é lado, já não deveria estar abarrotado, superlotado? Eu já ouvi isso também. Pois é. E aí, assim, eu não estava preparado para isso. Não era o momento para isso. Mas aquela pergunta apareceu ali, eu nem parei para pensar e falar, esse não é o momento, o objetivo, não sei o quê. Eu nem parei para pensar. E aí, eu estou falando isso porque, assim, naquele momento estava sendo tão bom, estava sendo tão agradável ontem o estudo. E aí eu simplesmente disse o seguinte, falei, olha, de acordo com a doutrina, há diversos outros planetas habitados, né? Mas vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Vamos fazer de conta que eu não acredito em Deus. Não acredito em nada disso. O nosso universo é tão absurdamente vasto, infinito, que nós podemos pensar o seguinte: se não houvesse vida em outros planetas, ou melhor, é matematicamente impossível que não haja vida em outro planeta. Matematicamente impossível. Então seria muita prepotência da nossa parte, mesmo acreditando que seja, né, a colisão de átomos que aí iniciou tudo, que não sei o que e tal. Falei, beleza. Mas se a vida no nosso planeta ela veio de uma situação caótica, se fosse o caso, por que não haveria de haver em outros lugares? Matematicamente é impossível dizer, negar isso. Então, a resposta é: se fosse só o planeta Terra, sim, estaria superlotado. Mas não é. Há diversos outros planetas. Então, a resposta curta é essa. E aí a pessoa respondeu lá, assim, foi uma ótima resposta, muito melhor do que vários outros que eu perguntei. E aí me vem aquele negócio, falar assim, é uma pessoa que de repente vai lá e vai instigar os outros, né? Vai confrontar. Vamos ver se acredita mesmo, vamos ver se é isso, vamos ver se é aquilo. E aí eu fechei, fiz a prece, parei, desliguei e falei assim, cara, a resposta veio tão tranquila, né? E foi tão ao encontro do que aquela pessoa precisava, porque mesmo que aquela pessoa não acredite, aquilo foi tão ao encontro que a pessoa reconheceu que havia lógica na resposta. E que certamente isso vai, em algum momento, vai agir como uma semente naquela pessoa. E gente, só Deus sabe a situação que, enfim, que a gente está vivendo aqui, uma série de coisas e a cabeça está tumultuada, mas naquele momento,
o fato da gente se colocar naquela sintonia, naquela boa sintonia, nos permitiu uma boa influência espiritual. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Enfim. Você me fez lembrar também aqueles comentários que nós lemos nas redes sociais também, e a gente logo pensa, isso não vai ficar assim. Deixa eu dar uma resposta à altura. Até o Henrique, quando eu fiz a live de sexta, na última sexta-feira, obviamente, que foi a live de sexta, se não fosse sexta, seria live de quinta, live de quarta. Ai, meu Deus, Pois olha mas, enfim. Então, ele fez uma colocação que é justamente essa, que ele passou por uma situação que estava no mercado, ele achou o aumento dos preços de uma forma abusiva, ficou revoltado, alguma coisa assim que ele estava comentando comigo, inclusive está lá gravado lá no vídeo do Facebook. E aí depois ele se tocou. Caramba, por que eu estou assim? Por que eu me deixei influenciar pelo fato de... Ele até falou, nós podemos sim ir aonde for necessário para reclamar, para reivindicar nossos direitos, mas de uma forma o quê? De uma forma educada, de uma forma polida, transmitindo através da mensagem um pouco de paz, falando do assunto. Mas não Sim. precisa chegar assolando, não precisa chegar falando palavrão, não precisa chegar levando a questão para um viés político. Nada disso, nada disso, nada disso. Né? Então, ele estava comentando sobre isso na última sexta-feira. E isso que a gente está conversando aqui me lembrou esse papo que eu tive com o Henrique na sexta, que foi mais ou menos nessa linha. Quer dizer, nós podemos sim falar. Tem muita gente que pensa, espírito não pode falar, tem que falar só de paz, de amor, de Jesus e de Deus. Não, nós podemos sim falar, mas com cuidado, com amor, com caridade. É por aí. É por aí. Curiosamente, toda pessoa educada pode falar sobre tudo, né? Não precisa ser espírita, né? É curioso, né? Se você é educado, você pode falar sobre tudo. Não importa, política, religião, futebol, não importa, né? Não importa. Mas, enfim. Então, vamos lá. Celso. Macari esclarece que a situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Então, essa frase merece um livro de reflexões para nós que vivemos atualmente nesse planeta. O quão grave é? Se é tão grave, por que as pessoas não estão mobilizadas em relação a essa gravidade? Né? Então, certamente porque elas não estão atentas a isso. Nós vivemos num mundo que, em grande parte, é materialista. Portanto, é imediatista, situacionista, superficialista e não consegue entender o objetivo dessas coisas todas. Ou não é que não consiga entender, não está interessado no objetivo dessas coisas todas. A cada notícia que a gente vê ou ouve sobre a devastação da Amazônia, o coração da gente se aperta cada vez mais. Se aperta porque não é só a vida do planeta, é a nossa responsabilidade como brasileiros também, que não está sendo observada, e uma série de outras coisas. Então, há uma inversão muito grande de valores, né? Em todas as situações, né? Ele cita aqui a questão moral, a questão econômica, social, religiosa, artística e cultural. Por quê? Porque existem muitas pessoas que elas são focadas no que é arte e cultura. Mas de que maneira? Como é que elas vivem aquela situação? Então, tudo, concordemos, está muito deturpado.
há relativamente pouco tempo atrás, questão dos últimos 200, 300 anos, os artistas, eles eram reais cultores do belo, né? Na música, na pintura, na literatura, e em todas essas coisas, havia uma preocupação com se cultuar o belo mesmo. Hoje em dia, não é exatamente o que nós vemos. Nós vemos muito imediatismo, muita questão comercial e todas essas coisas. Então, tudo isso aí que está acontecendo, se nós não tivermos um certo juízo, pode nos levar ao desespero. Mas qual é o nosso papel? No slide anterior está lá uma chamada para a nossa responsabilidade como espíritas que somos, porque nós temos uma consciência sobre certas coisas, né? Nós temos muita. Nós sabemos o que está acontecendo. O tipo de espiritualismo que nós cultuamos é aquele que busca se aproximar do cristianismo dos primeiros tempos. E naquela época, os cristãos dos primeiros tempos, nós vimos, o Evangelho explica, era uma época cheia de mediunidade, né? Era uma época cheia de amor real mesmo. Então, a nossa responsabilidade é, em termos de cultura espírita, deixar nossa marca no mundo, o nosso exemplo, porque nós sabemos o que acontece. Nós temos consciência do que vai acontecer, enquanto muitas dessas pessoas não estão muito preocupadas com isso, estão dilapidando, estão matando o planeta. E ele fala uma coisa aqui que não se fala normalmente por aí, que esse descaso, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição do planeta. Então, por que eles falariam isso? E, mais do que isso, que tipo de conduta nós temos que ter em relação a essas coisas, né? Em estudos atrás, Alexandre, você se lembra que nós pensamos que em toda casa espírita deveria haver uma preocupação em educar fortemente sobre a questão ambiental, né? Da mesma maneira, porque concordemos também com o seguinte: o espírita tem 3 grandes bandeiras: suicídio, aborto e meio ambiente. E isso porque nós temos consciência dessas coisas. Nós sabemos das consequências dessas coisas. Quando a pessoa é materialista, nem ela compreende por que sofre, porque não concebe a anterioridade da vida, e nem ela compreende a consequência do que está fazendo agora. Então, além de orar, mãos à obra. Nós temos muito trabalho pela frente, com os nossos exemplos, com tudo que a gente puder fazer, porque o que se espera de nós, movimento espírita, é que nós sejamos coerentes com a consciência em relação a essas coisas. Ô Celso, sim. Antes do... Sim, eu gosto muito de escutar a Nete Guimarães, e é muito curioso quando
ela comenta que algumas pessoas falam assim, dentro de centro espírita, né? Sim. Assim, pô, mas por que você vem para fazer uma palestra espírita e você não fala de espiritismo? E aí ela responde dizendo, mas eu achei que eu só falasse sobre espiritismo. E por quê? Porque ela fala sobre energia, né? Sobre as influências no comportamento, no pensamento, no sentimento, não sei, que é a troca de energia, porque a ciência, porque a neurociência, porque ciência, ciência, ciência. Gente, de uma vez por todas, corpo físico, corpo espiritual, o mundo, planta, cachorro, pedra, Tudo tem a ver. tudo é energia, tudo vibra. Tudo vibra. E como toda vibração de um corpo, seja animado, inanimado, seja lá o que for, essas vibrações, elas se complementam, elas se somam. Então, lógico que a gente tem que ter preocupação. Tem várias bandeiras aí, que não sei o que e tal, mas a gente elas tem que ter essa influenciam. preocupação. Hã? Elas se somam, elas se somam e uma influencia, né? Com No ambiente certeza. do outro. Com certeza. Importantíssimo, importantíssimo. Aí. Matheus. Vai lá, Opa. Matheus. Então, tem mais uma pergunta para vocês, e que diz assim: professores, por que Matheus, tanto o Matheus, quando aparece, ele só traz pergunta para a gente. Já reparou? Já é a segunda vez. Vamos lá, manda aí. professores, por que tantos espíritos têm nascido com problemas psicológicos e psiquiátricos neste período de transição planetária? Por que tanta desgraça no mundo? Posso? Bom, Vai na lá, Celso. realidade. Hã? Vai lá, fala aí. Não, pode falar. Não? Manda ver. Bem, Vai lá, o que Celso. acontece é Olha, deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma vez, Chico, conversando com Emmanuel, quando a gente fala Chico conversando com Emmanuel, é para a gente beber o assunto, né? Ele perguntou assim, em relação àquele mundo de gente que havia no umbral, com tanto sofrimento, tanto ranger de dentes, tanta coisa acontecendo, e como é que a vida podia dar conta daquilo tudo? E Emmanuel disse que Jesus tinha emitido uma ordem de apressar a reencarnação de muitas daquelas pessoas do umbral para que elas pudessem, de alguma maneira, se beneficiar de uma encarnação e, ao mesmo tempo, servindo de teste para quem já estava encarnado. Né? Então, e já foi dito, muita coisa vai piorar antes de melhorar. Atualmente, todos esses espíritos que estão na face física do planeta, muitos desses espíritos vêm de falanges terríveis. E eles, percebamos que o amor de Deus não cessa para essa gente. E eles estão recebendo oportunidades, e o que nós temos que fazer é que não importa qual seja o cenário, não importa qual seja o cenário, não importa a grade de espíritos que esteja aí atrapalhando a vida, nós temos que fazer a nossa parte, da mesma maneira que Jesus nos ensinou. Perfeito. Se fosse para viver num planeta de seres só iluminados e que tudo estivesse bem, mas não. Além do que, vocês me desculpem eu falar também por vocês, mas cada um vive no lugar
e no momento histórico que merece viver. Se nós estamos aqui, é porque é para nós estarmos aqui com todo esse povo. Então, não vamos vibrar que nem eles, achando que eles têm que ser execrados e todas essas coisas. Não, vamos fazer a nossa parte, independentemente de qualquer coisa, né? Se a vida se apresenta assim, vamos cuidar da vida dessa maneira. E tem um outro detalhe que a gente muitas vezes esquece. O que um doente precisa? Em primeiro lugar, ele precisa do médico que vai tratá-lo, né? Ah, precisa de tratamento. Sim, mas é o médico que vai tratá-lo. Ah, precisa de remédio. Sim, mas é o médico que vai indicar. Ah, precisa de... o doente, ele precisa do médico. O que o aluno precisa? Quando recebe o conhecimento, ele precisa de quê? Ele precisa do exercício. Precisa da oportunidade para exercitar o conhecimento que ele recebe. Tem uma coisa que a gente... E é uma questão de sintonia. Quem gosta de buscar, usar rede social, internet, para coisas boas, a todo momento assiste um vídeo emocionante de ajuda ao próximo. A todo momento encontra um texto emocionante falando sobre coisas benéficas e por aí vai. Então, atualmente, nós temos muita coisa positiva acontecendo e que não é amplamente divulgada, mas que está ali e que a gente acha. A gente acha, de uma forma muito simples. Enfim, dito isso, dito isso, é bom a gente lembrar o seguinte: essa questão de vai piorar antes de melhorar, que o Celso comentou, não é de forma aleatória, não. É assim, vocês já entenderam, né? Tem um grupo. Vocês já entenderam o que é amor? Vocês já entenderam o que é atitude fraternal? Vocês já entenderam um conceito? O conceito, entenderam um conceito? Entendemos. Tem um monte de gente que não entendeu. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão atuar como médicos ou professores, dependendo da maneira como queiram encarar, e vão atuar como alunos também. Por quê? Porque esse monte de gente, o Celso até comentou a respeito do umbral, né, de todos aqueles espíritos no umbral, jogados lá, como o André Luiz muito bem descreveu a situação deles, tem um monte de espírito lá que precisa encarnar. Mas encarnar por encarnar ficaria pior do que se estivesse lá. Então eles precisam vir para um ambiente, para uma era onde vai ter muita gente que sabe o que é amor, que sabe o que é compaixão, que sabe o que é ação fraternal, disposta a exercitar esse conhecimento. E aí, quando esse grupo está pronto, vem um outro grupo preparado para jogar querosene na fogueira, fazer a coisa pegar fogo. Mas lembram que foi? Não, foi o Rodrigo, né, que botou aquela frase lá. Né? Eu vou até ler de novo aqui. Vou ler de novo. Cadê? Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Ou entendam, né? A gente complementou. Então, não acontece à toa. Não é aleatório. Esses espíritos carregados de problemas, e nós somos carregados de problemas, mas esses espíritos que aparentemente têm muito mais problema, que são pessoas que vêm com deficiências ou pessoas que vêm
com os nervos à flor da pele, querendo, sabe, chutar tudo. Esses espíritos, eles vêm necessitados de médicos, de professores e de alunos que vão utilizar a condição deles para exercitar o ensinamento de nosso mestre. É só por isso. É só por isso. É a providência divina atuando. Nossa, 10 horas já. Quer terminar de ler aqui ou... Não, eu só queria aproveitar e falar a respeito dessa frase que começa com fanáticos alucinados. Aqui eles estão falando desses que são arregimentados para fazer sacrifícios como homens-bomba, essas coisas todas. Vocês sabem que nos últimos tempos nós temos ouvido muito falar desses casos e eles são enganados. São enganados. Vamos nos lembrar daquele negócio, falsos cristos e falsos profetas. A gente entende que os que enganam e aqueles que são enganados. Olha o perigo do fanatismo, olha o perigo de a pessoa ser levada a fazer determinadas coisas que vai fazer que essas coisas vão fazer com que eles tenham dívidas para levar muito tempo para serem resgatadas. Então, ele está dizendo aqui que essas jovens até, né, são criaturas que vão direto para aquele mundo em que vai ser usado para servir de degredo a quem já não vai mais poder ficar aqui. E isso é um momento de escolha. É um momento em que esses jovens são... É preciso falar a verdade. Olha, você faz esse sacrifício que você vai para o paraíso com 70 virgens. Ora, nós sabemos que o sexo nem é possível no plano do espírito, plano astral. É preciso estar no plano físico para isso. Então, eles são vilmente enganados. Vilmente enganados. E isso é um momento de escolha. Olha o que vale a fortaleza da resistência moral nesses momentos. E aquele momento de escolha pode representar 1000 anos de prejuízo para essas criaturas. Então, oremos por essas pessoas. Oremos de coração por eles, porque eles precisam das nossas orações. Por isso que a gente sempre fala, né, Celso? Não adianta ficar nessa guerra lá de Rússia e Ucrânia e falando porque o Putin, porque os russos, porque... Gente, é oração. O que a gente tem que fazer é oração. Ficar falando mal, a gente só está mandando energia negativa. Não é combater o mal, pegar em armas, é resistir ao mal. Exatamente. Né? Bom, só tem mais um slide. De paz, né, gente? A gente sabe desse momento aí da guerra e tudo mais. Não adianta a gente colocar mais ódio em cima. Isso aí. Não pode. Só tem mais um slide, mas já são 10h04. Sim, olha, eu acho que vamos concordar com que nós aproveitamos bem o estudo, mas talvez não faça muito sentido ir mais adiante, porque, graças à felicíssima influência que a Simone recebeu do mentor espiritual dela, a gente está com um estudo em aberto pela frente, né? Então, acho que foi muito bem aproveitado, né? Sim, a sugestão que eu faço. Concordo. Perfeito. Aceita, Simone? Sim, a gente tem tempo. A gente agora tem tempo, não tem... E tá tanta coisa para a gente refletir que não vale a pena a gente ir rápido. A gente pode continuar no próximo, com certeza. Obrigada, gente, por esse estudo de hoje. Obrigada por essas reflexões. Vamos pedir agora ao Rodrigo para fazer a nossa
prece final, que nós possamos ler esses capítulos que foram dados hoje, que vão ser provavelmente terminados no próximo. Desculpa, eu tenho um cachorro aqui, né? E vamos aproveitar, então, para a gente poder ler e absorver aquilo que a gente está ouvindo. Rodrigo, você pode fazer para a gente? Vamos sim. Bom, querida espiritualidade amiga, querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por tanta bênção nessa reunião aqui hoje, que a gente possa levar esses pontinhos de luz para mais pessoas, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares. Que cada frase que tocou o nosso coração aqui não fique apenas engavetada, não fique apenas como uma noite legal de estudos, mas que a gente, de fato, possa viver a nossa reforma íntima impactando positivamente a vida das pessoas. A gente conversou tanto aqui hoje sobre viver o Evangelho, porque muitas vezes a nossa vida, é o único exemplo de amor que uma pessoa pode ter acesso. Então, que nós sejamos, sim, o Evangelho vivo. Nós sejamos, sim, autorresponsáveis e que a gente possa levar a tradução de tantos ensinamentos do bem que os mentores estão aqui trazendo para a gente possa traduzir e a gente possa levar na prática para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Que assim seja. Muito Celso, bom. Ricardo, Alexandre, muito obrigado. E a todos vocês, uma excelente semana, com muita paz, muito amor e muita luz. Um beijo grande, até nós 19 todos. de julho, gente. Gratidão, viu? Boa noite, fiquem com Beijo. Deus. Muito Boa obrigado. noite. Tchau, gente. Obrigado, Simone. Obrigada a vocês, muito Obrigado. obrigado. Boa noite, Beijo. agradecendo esse excelente estudo dessa noite. Opa. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado a vocês, gente. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Obrigada, gente. Tudo. Ricardo, eu só estou esperando que você me convide para almoçar naquele restaurante lá. Ih, rapaz. Obrigado, Bela. E tá gravado, hein? E ficou gravado. Pois é. Tem que parar a gravação. Temos todos que... Ih, eu já gravei, não? Parei. Não, olha, Ih, não. Deus às Ih, vezes Ricardo, deixa a gente obrigada, um pouco Bela. esperto. Tem uma nuvem de testemunha aqui, Ricardo.